Alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir de agora, você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está direcionada principalmente a todos aqueles alunos e alunas devidamente matriculados na terceira série do ensino médio. E nesta videoaula, nós teremos como tema os tipos de desigualdade social. Vou apresentar uma projeção a vocês. Nós temos aí umas explicações que eu vou fazer a leitura e vocês podem visualizar uma imagem, um abismo, uma separação entre uma boa condição de moradia e uma outra condição de moradia completamente adversa, diferenciada, pelo fato de apresentar uma certa precariedade. É uma imagem que, dentre outras que poderiam ter sido selecionadas, acabam ilustrando, mostrando muito bem essa realidade quanto à desigualdade social. Mas vamos acompanhar agora a leitura com bastante atenção. A desigualdade social, chamada também de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. É importante também salientar que estarmos inseridos numa sociedade capitalista é estarmos inseridos em um contexto absolutamente contraditório, permeado por antagonismos, ou, afirmando de uma forma mais singular, permeado por essa condição de desigualdade social. Quando nós levamos em consideração os interesses dominantes que vigoram nessa sistemática social em que nós vivemos, o que é que nós temos que compreender? Que todas as medidas que são adotadas, principalmente na área da política e principalmente na área da economia, elas não são corretivas no sentido de resolver essas desigualdades sociais até então existentes. Primeiramente, se nós formos levar em consideração a questão científica das coisas, nós sempre vamos entender que nenhum problema social ele tem solução. Não há como você resolver o problema do desemprego, porque nunca existirá oportunidades de trabalho para 100% da população. Não tem como você resolver o problema social da fome, o problema social da falta de moradia, dentre outras problemáticas que aqui eu poderia mencionar. Mas, como afirmado numa videoaula anterior, através da pesquisa científica em sociologia, através da compreensão, através de uma análise apurada a respeito da realidade social, nós podemos encontrar alternativas ou, também colocando de uma maneira bem simples, saídas, no sentido de amenizar de forma significativa essas problemáticas até então existentes. Mas eu fiz todas essas considerações para chamar a atenção de vocês ao seguinte aspecto. Será que essas alterações significativas, elas correspondem aos interesses dominantes? Claro que não. O modo de produção capitalista, ele se serve dessas contradições. O modo de produção capitalista, ele necessita que essa desigualdade social, ela venha a existir. A partir de agora, eu vou começar a apresentar a vocês os tipos de desigualdade social. Claro, não todas as possibilidades até então existentes, tendo em vista que nós podemos encontrar outras formas e que, inclusive, você pode estar pesquisando a respeito. Mas algumas possibilidades, algumas situações que denotam a desigualdade na sociedade. Então, visualize em tela, nós temos inicialmente a desigualdade econômica.
é impossível nós falarmos de desigualdade social sem tratar da desigualdade econômica. É justamente essa diferença de renda, conforme foi explicado anteriormente a vocês, que faz com que parcela considerável da população não tenha acesso a determinados direitos, não tenha acesso a determinados serviços. Nós sabemos que as condições econômicas dos indivíduos é que acaba determinando o seu padrão de vida, ou, em outras palavras, o seu modo de viver. Vamos avançar? Vocês podem visualizar agora uma imagem bastante similar à primeira imagem que vocês observaram logo no início da videoaula. Temos aí a diferença de moradia, mas eu quero que vocês centrem justamente, que é onde tem aí como se fosse uma espécie de barranco, como nós colocamos aqui no nosso estado, nós temos a formação justamente do mapa do nosso país. E aí eu estou chamando a atenção para uma desigualdade regional. O Brasil, no que diz respeito à extensão territorial, é o maior país que há na América Latina. Obviamente, por ser maior territorialmente, também apresenta um contingente populacional bastante elevado. Mas existem as desigualdades regionais. Economicamente e socialmente falando, há uma grande diferenciação entre as regiões. É claro que com essa fala, eu não estou querendo dizer, por exemplo, que o desemprego existe em umas regiões brasileiras e não em outras regiões. O analfabetismo existe em algumas regiões e em outras regiões não. O problema da fome, o problema de pessoas que estão em situação de extrema pobreza, existe em determinadas regiões e em outras regiões brasileiras não. Não é nesse sentido. Todos os problemas sociais, eles são presentes em todos os cenários e em todos os contextos do nosso país. Mas em algumas regiões há uma maior intensidade. Por exemplo, o maior número de pobres no nosso país, ele está concentrado justamente na região Nordeste. Mas a pobreza, ela se faz presente nas outras localidades, nas outras regiões do nosso país. Em compensação, nós temos a região Sudeste movimentando de forma considerável a economia brasileira, sendo tida como a região mais rica do nosso país. Vamos avançar? Temos uma outra forma de desigualdade que é a desigualdade racial. Há essa dualidade e não é um problema vivenciado exclusivamente no nosso país. Há dualidade entre brancos e negros e nós sabemos que essa dualidade, que essa situação de desigualdade, esse não respeito a outra pessoa, independente dela ser negra ou não, acaba gerando situações de violência no contexto social. E ainda mostro para vocês, por último, uma outra forma de desigualdade bastante recorrente, que é a desigualdade de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres, uma construção sócio-histórica, uma construção cultural que coloca o homem numa condição de supremacia e a mulher numa condição de subordinação em relação ao gênero masculino. Então, existe essa diferenciação. Se você pesquisar, você vai observar que existem várias iniciativas na atualidade que visam coibir toda e qualquer ação de violência que seja direcionada à mulher, ou seja, é o tema da violência doméstica, e da mesma forma que existem várias iniciativas que têm como finalidade romper essa barreira da supremacia masculina em relação ao gênero feminino. Agora, diante dessas considerações, vamos ao nosso exercitando. Bastante atenção e nós temos 4 possibilidades de resposta. As desigualdades sociais no Brasil
têm muitas causas e geram várias consequências. Historicamente, elas iniciaram seu desenvolvimento com a chegada dos portugueses. A sociologia vem estudando as diferenças sociais entre os brasileiros em diversos aspectos. Sobre esse assunto, assinale, ou seja, identifique qual alternativa está correta. Letra A. As condições de miserabilidade da população estão ligadas prioritariamente aos péssimos salários pagos. B. A relação entre desigualdades e questões raciais no Brasil é um tema histórico. Por essa razão, tornou-se preocupação dos estudos sociológicos a partir da década de 1990. C. A noção da pobreza frente às desigualdades sociais no país revela concepções com enfoques no aumento do enriquecimento, do desenvolvimento industrial e da privação relativa. E letra D, o setor informal é outro fator indicador de condições de reprodução capitalista no Brasil. Os camelôs e vendedores ambulantes são trabalhadores que não estão juridicamente regulamentados, mas que revelam a especificidade da economia brasileira. Vamos visualizar a alternativa correta, letra D, a que trata justamente do setor informal do mercado de trabalho. Nós sabemos que todo trabalhador formal, ele tem a cobertura no que diz respeito à legislação trabalhista, ou seja, ele consegue e ele tem efetivado os seus direitos trabalhistas. O trabalhador informal, ele está à margem de tudo isso. E devido ao desemprego que é crescente e diante da necessidade das pessoas terem a sua renda, muitas das vezes a informalidade ela é completamente necessária. Às vezes a pessoa ela está trabalhando 100% no mercado formal de trabalho e 100% no mercado informal de trabalho. Mas nós também não podemos esquecer também daquelas pessoas que trabalham tanto no mercado formal como no mercado informal. Caros alunos, estou finalizando esta videoaula. Um forte abraço a todos vocês e acesse a plataforma eduque.ac.